Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo no canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Estamos com o canal Oeste Sem Filtro. Todos ao crédito ao canal e vamos ao vídeo. Apoiar o documento. Uma nota institucional foi publicada pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, sem menção aos Estados Unidos. Um jantar organizado por Lula para demonstrar unidade reuniu apenas 6 ministros, mostrando a divisão entre os integrantes da corte. Edson Fachin compareceu contra a vontade por ser o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. Alexandre Garcia, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma sexta-feira de uma semana agitada no Brasil e no mundo. A gente abre o programa de hoje trazendo aí detalhes dessa reunião, desse encontro com o presidente Lula, que deveria ser ali com os 11 ministros do Supremo para mostrar unidade, força, integração, apoio ao ministro Alexandre de Moraes, mas não foi bem o que aconteceu. E no fim das contas, Alexandre acabou revelando aí uma divisão, uma corte dividida com 5 para cada lado. Porque temos Alexandre de Moraes sancionado e 5 de um lado, 5 do outro, porque afinal de contas, embora em público eles não se manifestem, né, a ausência nessa reunião de ontem é um gesto bastante importante de metade dos ministros do Supremo. Alexandre, muito boa noite. Boa noite, Paula. Semana agitada é matéria-prima para a gente, né? Boa noite, Ana, Augusto, Piotto. Que bom estar com vocês mais uma vez e tentando deslindar esse país, né? Eu queria acrescentar uma observação sobre o que a Branca mencionou, dela, do Guzzo, né? Sobre o que a gente vê e não vê. A gente vê no fato e não vê na mídia. Por exemplo, não tem como, eu examinei todos os jornais, lá atrás eu lecionei jornalismo comparado. Eu vi que a foto do dedo do meio de Moraes está na capa, na primeira página da Folha de São Paulo, mas o Estadão, que mostrou pela primeira vez, pôs lá dentro. E em outros grandes jornais, parece que Moraes não tem dedo do meio. Foi amputado pelos editores de alguns jornais, algumas mídias aí, ninguém ouviu falar nisso. É muito estranho, né? E aí as pessoas que estão nos acompanhando, eu vou aconselhar a não confiar mais nessa gente que decide o que você pode ou não pode ver. Aqui você vê tudo, aqui na Oeste. E outra coisa também, né, nesse imbróglio todo, o destino, as ironias do destino. Vejam só, o Supremo, neste momento, os ministros do Supremo estão sentindo o que sente um réu que é posto, não no juiz natural da primeira instância, mas já na instância derradeira. Eles não têm a quem recorrer das decisões do governo americano. Não tem o Papa, andaram procurando o Tribunal Internacional, não tem jeito. Então é isso que sentem os réus que foram para o Supremo devendo estar, segundo a Constituição, que fala em juiz natural, lá no artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, deveriam estar na primeira instância. E, pessoalmente, o ministro Moraes deve estar se sentindo um Mauro Cid, no dia em que ele lembrou a Mauro Cid que as investigações, o inquérito poderiam pegar a mulher dele, a filha, o pai, né? Neste momento, acho que Moraes, pensando na mulher dele, nos filhos, deve estar se sentindo um Mauro Cid. É o destino, né? Agora a gente vê, na véspera do jantar, que foi, digamos, agendado por um encontro promovido por Rodrigo Maia, de Gilmar Mendes, Zanin, o ex-advogado de Lula, e Barroso, André Mendonça deixou muito claro que não iria. A gente imaginou, André Mendonça não vai, Cássio Nunes Marques não vai, e possivelmente Fux não vai. Mas eu não sei, não conheço as razões da ausência de Dias Toffoli, que já teve um entrevero com Lula, porque ele não permitiu que Lula
que estava preso fosse ao velório de um neto, se não me engano, e a ministra Carmen Lúcia. Né? A gente fica pensando, é a espada de Damocles da Magnitsky que pesa sobre a cabeça daqueles que apoiam, são aliados, endossam os atos de Alexandre de Moraes. Deve ser isso que resultou essa divisão. E a notinha do Supremo, a gente vê que há um mal-estar ali, né, da última... A última frase de solidariedade, dizem que foi um só que redigiu e ficou por isso aí, um mal-estar que é revelado por essa divisão aí entre os presentes e os ausentes da, seria a última ceia, não sei, jantar lá no Alvorada. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, deixa eu pedir para a gente exibir mais uma vez na tela os nomes de quem compareceu ao jantar de ontem. Então, quem foi? Alexandre de Moraes, claro, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Edson Fachin, que será o próximo presidente do Supremo. Do outro lado, quem não estava presente, Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia, André Mendonça e Nunes Marques. Aí uma divisão no Supremo. E também, Ana, há um bastidor, a gente inclusive comentou ontem no programa que não havia consenso em relação àquela nota institucional que foi publicada pelo Supremo Tribunal Federal. Tinha ministro até que não tinha sequer sido consultado em relação àquela nota. E parece que o ministro Alexandre de Moraes ficou bastante decepcionado por não haver consenso, por não haver unanimidade na Suprema Corte neste momento. Boa noite. Ele quer arrastar todos para o precipício de qualquer jeito. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto. Dois mestres maravilhosos, Alexandre Garcia, Augusto Nunes. Olha, Paula, boa noite à nossa audiência. Que difícil hoje parar de ler a Revista Oeste. O artigo do Piotto, do mestre Alexandre e do Augusto. Olha, realmente está uma edição muito especial. Paula, eu fiquei surpresa, confesso, com o nome do Dias Toffoli na turma dos que não foram, né? Porque o Dias Toffoli, nós sabemos de toda a proteção, corporativismo, ele que se considera, né, o editor do Brasil, acha que o STF é o editor do Brasil. Achei bem estranho. Então, não sei se isso tem alguma coisa a ver com o efeito Donald Trump, porque se nós sabemos, ele também sabe que ele está naquele inquérito, naquele processo, eu diria, da Rumble e das empresas de mídia do Donald Trump contra Alexandre de Moraes na Flórida, um processo que já está andando até com uma certa celeridade. Ali naquele processo todo tudo é muito explicado, como Alexandre de Moraes recebeu, né, todo o caminho das inconstitucionalidades das mãos do ministro Dias Toffoli, fala da capa da Cruzoé, do amigo do meu pai. E aí, Paula, por mais que não tenham, por mais que todos os detalhes não estejam ali naquelas páginas daquele processo, para o americano, é o que nós falamos aqui na quarta-feira, quando a Lei Magnitsky saiu. Basta alguma coisa que incomode muito e eles vão começar a puxar o fio. E aí a gente sabe que puxar o fio do ministro Dias Toffoli, como Augusto costuma falar, a capivara vai ser uma montanha, né? A Lei Magnitsky foi aplicada por muitas situações, provas, vídeos e testemunhos apresentadas para os americanos, para o Departamento de Tesouro, para o Departamento de Estado e para o presidente americano Donald Trump, mas eles também fizeram suas diligências e suas investigações, e então eu achei curioso o nome do Dias Toffoli não estar nessa lista. Agora, unanimidade é impossível, né? Não tem como diante da mão pesada, da caneta pesada da Lei Magnitsky, que a pessoa vira um pária global, né? A nossa edição toda está praticamente dedicada a este assunto. Todos os artigos falam, de alguma maneira,
detalham, né, em vários cenários o que acontece com quem sofre essas sanções. E não é um cenário bonito, Paula. Vai ser difícil o Alexandre de Moraes tentar reverter alguma coisa. E pelo que eu escutei aqui hoje, se ele dobrar a aposta, não vai ser uma boa coisa para os outros ministros. Ele já está na vala da história e se tornou já um pária global, principalmente quando o assunto é sanção econômica. Ele vai acabar puxando outros ministros se eles não tomarem cuidado com o que Alexandre de Moraes anda falando. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a manhã de hoje no Supremo. Sem dúvida, é na nossa próxima pauta. Adalberto Piotto, muito boa noite. Seja bem-vindo. Piotto, dupla decepção para o ministro Moraes. Primeiro, a nota institucional que não teve consenso. Aí publicaram aquela nota institucional, num tom ali mais ameno. Ponto 1. Aí, nova estratégia, marcaram um jantar com o presidente Lula, com a presença dos 11 ministros, imaginaram ali aquela foto institucional com todos ali presentes. Metade não compareceu. E, detalhe, o ministro Edson Fachin, segundo o bastidor, compareceu ali a contragosto, mais ali uma postura de presença institucional por ser o vice-presidente do Supremo, ele que vai assumir a cadeira, o comando do Supremo em breve, do que necessariamente por marcando posição em apoio, em solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Isso diz muito sobre o atual momento do Supremo, Piotto. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, querida. Alexandre, seja bem-vindo sempre. Alexandre, antes de tudo, parabéns pela analogia que você fez há pouco aí. Os ministros do Supremo estão sentindo na pele o que fizeram. Acho que é perfeita analogia. Especialmente o ministro Alexandre de Moraes em relação ao Mauro Cid. Ele reclamou hoje no discurso dele no Supremo, na manifestação dele, citaram mulheres de ministro, a dele inclusive. Ele disse isso como um juiz para o Mauro Cid. Olha bem, se você não contar o que eu quero ouvir, porque acho que era exatamente essa frase dele, olha, vai chegar na sua mãe, vai chegar na sua mulher, na sua filha, no seu pai. Bom, primeiramente, Paula, nesse caso, acho que começamos a ter pelo menos 2 Supremos. Em tese, é que tivéssemos 11, porque juízes são independentes. O espírito de corpo não deve prevalecer dentro de uma corte como o Supremo Tribunal Federal. Os juízes vão decidir, podem ter opiniões semelhantes e tudo bem. Agora, até outro dia tínhamos a impressão que o Supremo era um só, com uma outra dissidência, vez ou ali, aqui, mas nada que mudasse qualquer coisa. Essa manifestação dos ministros que não foram, e primeiramente os que disseram não assinamos essa carta, nem vimos essa carta, isso demonstra claramente como, né, a gente tinha a impressão clara, até porque a gente vê fatos disso, que o ministro Alexandre de Moraes e os seus aliados dentro da corte tinham completamente aprisionado o Brasil e os brasileiros num regime de exceção. Porque se fosse só a Constituição, ninguém reclamaria. Agora a gente está vendo esses ministros do Supremo dizerem claramente, ou tornarem pelo menos evidências mais fortes de que eles se sentiam aprisionados dentro do Supremo Tribunal Federal. Pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Gilmar Mendes, ou seja, por um grupo mais radical aí, que simplesmente atropelou a Constituição. É das coisas mais saudáveis que a gente está vendo agora, e as razões são várias, mas obviamente que o movimento americano é fundamental para essa mudança de costumes e hábitos dentro do Supremo, mas é saudável que ministros saiam do jugo a que eles estavam, neste momento, forçados por esse grupo mais radical do Supremo. Isso me parece muito claro. Tinha ministro que se sentia aprisionado dentro da corte. O que é das coisas assim absurdas. O sujeito chega a ser ministro do Supremo Tribunal Federal e está o quê? Dependendo da opinião do outro para tomar a sua própria opinião, dependendo do voto do outro para tomar o seu próprio voto. Não. Estava tudo muito errado. A gente está vendo aqui um início de rebelião. E se eu puder fazer uma conta, Paula, acho que não é 6-5 ou 5-6, não, porque nesse grupo que foi nesse jantar do Lula, que até outro dia os poderes eram independentes quando eles reclamavam do ataque à soberania por parte dos americanos, né? Eu acho que o Barroso não iria e não iria o Fachin também, como se manifestou seu incômodo. O Barroso está lá institucionalmente, que é o presidente da corte. O Fachin disse, bom, eu vou assumir a corte, então acho que institucionalmente eu tenho que estar. Mas nenhum deles deu declaração
forte, intensa, em defesa do ministro Alexandre de Moraes. São sempre aquelas declarações mais ali. Acho que o Fachin nem se manifestou claramente, né? Então, que bom. Tomara a Constituição volte a prevalecer e o Supremo se ponha apenas no lugar de guardá-la. Já trazer alguns destaques aí da abertura do segundo semestre do Judiciário, com os discursos do Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, Omar Mendes e Alexandre de Moraes logo mais, porque realmente o Barroso adotou um tom mais institucional ali no discurso de abertura, né? Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, meu amigo. Ana, minha parceira querida. Grande Alexandre Garcia, ótimo ter você por aqui. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, tem um livro do Gay Talese, grande jornalista americano, que foi publicado inicialmente, a primeira edição aqui foi publicada com o título Fama e Anonimato. E ele reúne uma série de perfis. Eu fiquei particularmente encantado com o perfil que ele fez com o pugilista Floyd Patterson, que foi campeão mundial dos pesos pesados por alguns anos e que também sofreu derrotas aí muito impressionantes, né? Porque ele batia e apanhava também bastante. Aí, a certa altura, ele pergunta como é que se sente um pugilista no momento do nocaute. E ele dá uma resposta, para mim, surpreendente, muito pedagógica. Ele falou, olha, quando você cai nocauteado, você sente um sentimento de felicidade. É uma espécie de felicidade. Você parece que você está flutuando, que todo o estádio está sentindo carinho por você, solidário. Todo mundo quer subir ao ringue para te afagar e tal. Você não Então, pessoal, vou estar lendo uma notícia para vocês do Conexão Política. A maioria do STF se recusou a assinar carta em defesa de Moraes após sanção dos Estados Unidos. A apuração do Poder 360 aponta que o ministro tentou carta coletiva em sua blindagem e articulou jantar com Lula, mas parte da maior da corte evitou indulto. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, buscou apoio institucional dos colegas após ser alvo de sanções do governo dos Estados Unidos, mas encontrou resistência dentro da própria corte. Segundo a apuração do Poder 360, Moraes pressionou os demais ministros para assinar uma carta conjunta em sua defesa na quarta-feira. Horas depois de saber que foram incluídos na lista da lei Gobral-Magnitsky, a maioria recusou. Mas a metade dos integrantes do STF considerou inapropriado contestar de forma coletiva e nominal uma decisão soberana dos Estados Unidos, sobretudo por se tratar de uma medida adotada com base em acusações de violação de direitos humanos e uso político do judiciário. A tentativa de Moraes de obter uma manifestação unânime resultou apenas em uma nota oficial, assinada pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, sem menções diretas aos Estados Unidos e com tom institucional. Na busca por um gesto de força simbólica, optou-se por um jantar no Palácio da Alvorada, na noite de quinta-feira, 31, com o presidente Lula como anfitrião. O objetivo do evento era reunir os 11 ministros do Supremo em uma demonstração de unidade, a exemplo do que ocorreu após o ataque de 8 de janeiro de 2023. Barroso ficou responsável por convidar os colegas. O resultado, no entanto, voltou a frustrar o esforço de Moraes. Compareceram ao jantar apenas 6 ministros: Alexandre de Moraes, Cristiano, Edson, Flávio, Gilmar e o próprio Barroso. Faltaram André Mendonça, Carmen Lúcia Dias, Luiz e Nunes Marques. A ausência de 5 membros escancarou a divisão interna da corte.
Então, pessoal, esse foi o vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem e deixar um like. Até a próxima. Tchau, tchau.